Pessoal, boa noite, bem-vindos. Para você que está em casa, eu gostaria de fazer um lembrete que você possa, depois da palestra, ir na nossa página, curtir a nossa página, Centro Espírita Vinha do Senhor, para que nós possamos também aumentar a divulgação do Espiritismo, da nossa casa, e também, posteriormente, no YouTube, inscrever-se no canal do Centro Espírita. E mais ainda, compartilhem com seus amigos, do seu grupo. Isso é muito importante para a nossa casa e para a difusão do Espiritismo, ok? Hoje vamos falar de algo muito interessante, que nós precisamos muito aprender, reaprender às vezes, que é o aspecto moral do Espiritismo. Veja bem, o Espiritismo é um triângulo: ciência, filosofia e religião ou aspecto moral. Tudo, ciência, filosofia na base, seguindo para a parte moral que nos aproxima de Deus. Então, isso é muito importante sobre a ótica da doutrina, que foi exatamente feita observando-se essas três fases: ciência, filosofia e religião ou a parte moral. Por que é tão interessante? Porque o Espiritismo nos mostra realmente, de forma clara, inegável, o progresso espiritual é duplo. Nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. Então, o intelectual corresponde à fé, que é esclarecida, racional, e a moral refere-se ao nosso relacionamento interpessoal, na nossa convivência, que quando reencarnamos e voltamos, essa convivência que nos faz evoluir. Porque no lar, no trabalho, na vida social, nós nos reencontramos com os nossos afetos e desafetos de outras existências, com o objetivo de evolução, de todo o grupo evoluir, aparar arestas, perdoar, tolerar e evoluir. Então, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Podemos dizer que o Espiritismo, então, é uma doutrina científica que origina consequências morais. Tudo da vida tem consequências e que a doutrina traz para nós. Mas por que, então, que as pessoas dizem, por que o Evangelho do Espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, não traz todo o Velho Testamento, como se diz todas as religiões cristãs? Por quê? Se vocês notarem, para quem tem o livro, o Evangelho, tem no objetivo da obra, Kardec traz para nós a razão por que o Evangelho traz somente a parte moral. Então eu vou ler para vocês o início aqui. Podem-se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja e o ensinamento moral. Todas essas 4 primeiras têm controvérsias entre as religiões. Uns acreditam no corpo fluídico de Cristo, outros dizem a virgindade de Maria, outros já não acham que não é. Todas têm divergências, mas a parte moral é comum a todas as religiões. E aí nós vamos entender por que isso é interessante. Porque nós trazemos, é pela moral que nós evoluímos. Então Kardec, nesse trabalho, foi fantástico. Que a definição que ele traz de espírita é muito clara e objetiva. Que o verdadeiro espírito não é aquele ser perfeito, não. É aquele que está batalhando no dia a dia, na vivência do dia a dia, para se melhorar, para eliminar as negatividades que todos nós temos. Por que nós temos? Porque nós somos ainda espíritos inferiores. Tanto é que ainda habitamos um mundo de expiação e provas. Porque tantos somos obsediados por espíritos trevosos? Porque também nós ainda temos imperfeições. Porque nós só recebemos essas energias negativas, essas obsessões, quando nós temos plantado dentro de nós negatividades que precisam ser eliminadas.
Por isso que atraímos essa relação obsessor-obsediado, só acontece quando o obsidiado está dando brecha para que o obsessor, através da sintonia e da afinidade, junta-se. Então, aí que a gente vê a importância da parte moral da doutrina espírita, que traz essas revelações de como nós podemos trabalhar nessa existência, vendo por que e para que precisamos melhorar. Por que as companhias nossas, que nós escolhemos as companhias aqui de encarnados, nós também temos a capacidade de escolher a companhia dos desencarnados. Então, moral e religião. Vamos falar aqui, o Espiritismo é uma religião ou não? Por quê? Então vamos entender, para a gente ter bagagem para que alguém nos perguntar lá fora, nós sabemos como responder de acordo com os preceitos da doutrina espírita. Então eu trouxe para vocês algo muito interessante, que está na Revista Espírita de maio de 1866, pelo Espírito de São Luís, que trouxe para Kardec, com o título, quem tem pode ler, é um texto longo, mas muito interessante, que está na internet, só coloca lá Revista Espírita 1866, entra, cai na página da FEB, está lá, pode copiar, pode ler à vontade. E eu estou resumindo em 5 ou 6 do que São Luís traz para a gente. Por que o título é duro, né? O que o Espiritismo obriga? Ou seja, que nós temos que fazer para a nossa melhora moral. Primeiro, ele diz que o Espiritismo é a aplicação legítima dos princípios da moral ensinados por Jesus. Aí você vai ver no Evangelho todas as passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo se dizem a moral, a melhora íntima que nós precisamos ter. Segundo, o Espiritismo vem, como o cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade da renovação interior. E é muito interessante notar as pessoas que já começam na doutrina, ou já começaram lá atrás, ou estão começando agora. É muito simples de verificar se nós estamos melhorando ou não. Simplíssimo. Pare e pense. Algo que você gostava muito lá atrás, ligado aos 5 sentidos sensoriais nossos, que hoje, através desse conhecimento, já não está fazendo parte da nossa vida mais. Já não traz aquela felicidade, aquele prazer que trazia antes. Isso chama-se evolução. Então, é a transformação moral que está se operando. Terceiro, que o homem tem que enfrentar as consequências de cada um de seus atos e cada um dos seus pensamentos, causa e efeito. Não podemos escapar disso. É algo que nós temos que ter na nossa vida tranquilamente. Somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos. Então, é algo que para muitos é um terror, mas para outros é algo maravilhoso. Poxa vida, se hoje eu estou ruim, estou passando uma situação difícil, angustiante, por atos que eu tomei lá atrás, eu posso perfeitamente me modificar agora, o meu modo de agir, de pensar, e construir, através do meu presente, um futuro melhor. Não pensando só nas coisas materiais, mas no ser espiritual que somos. Estamos aprisionados num corpo necessário à nossa evolução. Então, nós podemos dizer, São Luís diz para nós, que as obrigações determinadas pelo Espiritismo são essencialmente tocantes à moral. Olha que interessante, a moral. Quer dizer, o Livro dos Espíritos começou a codificação em 1857. Essa revista espírita é de 1866, 9 anos depois. São Luís vem complementar, trazendo para nós essas obrigações que o Espiritismo nos impõe de uma forma natural. Que essa imposição, a gente pensa, não, está engolindo na marra. Não,
é algo que nós escolhemos. Porque a doutrina espírita apenas expõe, mostra para nós. Nós, agora, não impõe nada. A decisão é de cada um de nós. Aí que é a beleza da coisa. Então, essa obrigação é nós assumindo a necessidade de melhora, vestindo essa camisa da moralidade, da mudança íntima, que nós estamos evoluindo, sabendo sempre que a vida é uma breve passagem. A existência nossa aqui é uma breve passagem. Outras virão, muitas virão, outras já foram, mas nós estamos nesse caminho. Então, a necessidade dessa parte moral é fundamental. Então, existem duas obrigações, São Luís nos diz, para o verdadeiro espírita. Primeiro, autoaperfeiçoamento. Não tem como escapar disso. Mas como? Isso, em virtude da compreensão. Nós temos que compreender, não porque alguém esteja falando para nós, você tem que fazer isso. Não. É compreender, cada um de nós, assimilar que nós temos essa necessidade de seguir adiante melhor, cada vez mais, olhando as pessoas de uma forma diferente, olhando como verdadeiros irmãos, vivenciando o dia a dia de uma forma diferente do que vivenciávamos atrás. Olhar para dentro do nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa intolerância e esse autoaperfeiçoamento necessário. E segundo do bom espírita, ele deve dar exemplo no meio em que vive, seja no lar, na parte profissional, na vida social, em todos os instantes, ele deve ser exemplo da sua conduta, que vai servir de modelo. Isso é muito interessante. Então, aquela pessoa que bebia. Você falava para de beber, nunca fez. Um dia cai a ficha. Isso está me fazendo mal. Eu não vou beber mais. Então, quando o primeiro amigo chega e fala, fulano, vamos para o bar, ele vai falar, não, eu não estou afim hoje. E depois não vai. E aquilo ali, automaticamente, vai influenciar. Você vê que a pessoa torna-se melhor, a saúde melhora, o modo de agir, fica uma pessoa mais amiga da família, dos filhos, da esposa, vai se modificando. Então, essa conduta é exemplo para alguém. Então, nós espíritas, como todos os cristãos deveríamos ser, em qualquer situação, exemplos para aqueles com quem convivemos, exemplos de conduta moral. É isso que é muito interessante. Então, essa aí é o que São Luís traz para nós, de uma forma que abreviada, que eu trouxe para vocês, que vocês podem ler lá na Revista Espírita, maio de 1866, não se esqueçam. Então, como está o Espiritismo na atualidade? Muito bem. O Espiritismo passou por várias fases. A fase fantástica dos fenômenos, das mesas girantes que pulavam, que respondia, o fenômeno, veio aquele fenômeno, todo mundo espalhou-se para os Estados Unidos, Europa, chegou no Brasil, todo mundo queria ver o que é aquilo. Depois que Kardec viu as mesas, veio a parte da psicografia, o contato espírito e médium, que fez a doutrina espírita, que foi feita por isso. Então, aquela mediunidade de efeitos físicos que fazia aquela bagunça, passou-se para a mediunidade intelectual, psicografia, psicofonia, esse contato, escrita direta, muito mais tranquilo e sereno, chegou nesse ponto. Então, é menos ostensiva. Então, chegou agora a área do estudo, da parte evangelizadora da doutrina, que podemos dizer assim. Então, sabemos que existe a comunicação entre vivos, entre aspas, e os mortos, desencarnados. Então, a gente tem que começar. Existe. Os médiuns estudam, sabe por quê? Antes era só fenômeno. Os centros espíritas era só fenômeno. Hoje, a mudança é essa. As pessoas estão procurando, angustiadas, tristes, desamparadas, às vezes desesperadas, pensando em suicídio, em tragédias, em tudo, e encontram alento. Então, as casas espíritas são prontos socorros espirituais,
que hoje trazem e mostram às pessoas: você quer sarar, você quer se curar, mude-se, modifique-se seu modo de pensar, de agir, passe a entender Deus de uma forma diferente. Aquele Deus amigo, a Deus que nos abraça, que nos dá tudo, e nós somos às vezes tão ingratos e não damos o devido valor. Então, hoje, na atualidade, as casas de espírito, o espiritismo, a mediunidade deixou de ser tão ostensiva quanto no começo da divulgação da doutrina. Hoje preocupa-se mais em estudo. Para quê? Nós vimos há pouco. O autoaperfeiçoamento precisa de compreensão. Então nós temos que compreender a necessidade que nós temos de nos modificarmos. Não porque eu falei, o outro falou, eu li isso, não. Porque a minha vida depende de mim, de mais ninguém. De cada um de vocês. É isso que é importante a gente pensar sempre. Nunca deixar de perder o foco. Mas somos imperfeitos. Lamentavelmente, ainda somos. Isso aí não é vergonha nenhuma a gente falar. Assumir as nossas deficiências é o primeiro passo do autoaperfeiçoamento, do trabalho que nós temos de melhorar. Porque eu tenho que assumir as virtudes que eu tenho e também as minhas negatividades. Quando eu assumo as negatividades, começa-se realmente o trabalho de evolução, de mudança, que esse é o nosso objetivo. E os Espíritos, vocês vão ver no livro dos Espíritos, tem textos, capítulos puros do livro do Evangelho a respeito das duas chagas da humanidade, chamada orgulho e egoísmo, que são o pai e a mãe de todas as outras negatividades. E ainda, mas eu não sou, às vezes a gente fala assim, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, mas em primeiras coisinhas nós nos manifestamos egoístas e às vezes orgulhosos. Então, o que é o orgulho? É o sentimento que a gente tem de ser melhor que os outros, ser superior. Eu sou melhor, eu só converso com gente inteligente. Quer dizer, eu estou dizendo que eu sou melhor que a maioria das pessoas, que são aqueles que ditos por mim inteligentes, são importantes. Eu sou melhor, meu filho é melhor. Então, esse aí está entranhado na nossa vivência diária. Então, a gente precisa trabalhar. E o egoísmo é as pessoas que querem tudo para si. Tudo para mim, depois os outros. Não pensa no próximo em nenhum momento. Pensa no seu bem-estar em tudo. Então, isso aí, orgulho, egoísmo, nos primeiros são praticamente ainda coisas que estão purulucando dentro de nós, fazendo algo que às vezes tomamos decisões que nos arrependemos lá na frente. E temos filhos deles, que são a ambição e as paixões, né? Não é verdade? A ambição, o desejo de posses, de poder, de prestígio. O que é isso? Orgulho. Eu quero ser isso, quero ter isso, quero ter mais coisas para ser melhor que todo mundo. Aquele orgulho de ser melhor. Eu vou ser prefeito, eu vou ser vereador, eu vou ser o chefe, o CEO de uma empresa famosa. Eu faço tudo, piso em tudo para ter o orgulho de ser o melhor. E aí? E a paixão? A paixão nada mais é que um desejo violento. Podemos dizer que é uma hipertrofia dos sentimentos. Você querer, né? Satisfazer algo em detrimento de outros. Você se apaixona, faz aquela coisa fantástica, brincando com os sentimentos alheios, às vezes, sem se preocupar que você está machucando alguém, que você está provocando lesões afetivas altamente perniciosas, que irão trazer consequências. Isso aí está dando prejuízo. Tanto a ambição como as paixões são algo que nós precisamos trabalhar. Então a doutrina traz para nós essas coisas simples, tranquilas, que a gente para, pensa e verifica a necessidade. Então, nesse bojo, né, da parte moral da doutrina espírita, que traz esse bálsamo que às vezes nós temos, às vezes que não há necessidade de desespero, não há necessidade de que o mundo vai acabar, de depressões que as pessoas, às vezes, por falta de pedir ajuda, de encontrar um caminho
estão a maioria perdidas por aí de algo que podem ser resolvidos através de serem encaminhados, conhecimento da compreensão das situações. Agora, quem de nós já não passou por situações aflitivas na vida? Muitas, às vezes, são consequências de outras existências, mas muitas das situações que nós passamos hoje aflitivas são consequências de atos desta existência. E nós tomamos umas decisões lá atrás que estão refletindo agora. Que não adianta nós culparmos esse ou aquela pessoa, não. São nós que devemos assumir isso aí e verificar que não importa o nosso passado, por mais terrível que tenha sido, tem um momento, aquele momento mágico, podemos dizer, agora eu preciso me modificar. O que eu tenho que fazer para eu ser uma pessoa melhor? Porque eu estou sofrendo muito. Às vezes, a dor precisa bater à nossa porta para que nós procuremos ajuda, procuremos nos melhorarmos. Mas eu pergunto, agora, você que está em casa, não há necessidade de esperar a dor bater à sua porta. Analise a sua vida, compare o que está acontecendo ao seu lado, com pessoas que estão agindo como você, estão já com reflexo negativo. Aprenda com os erros alheios e modifique-se antes que a dor bata à sua porta. Porque nós não podemos esquecer, mais uma vez, causa e efeito. Então, nós, nesse momento que angústia, tudo, vai ocorrer o quê? O nosso despertamento do senso moral. Que uma hora, cedo ou tarde, pela dor ou pelo discernimento, vai despertar em nós, vai brotar em cada um de nós esse senso moral. E como que eu sei que está sendo despertado em mim esse senso moral, que já estou olhando? Como? No dia que um ser humano pensa em alguém, pela primeira vez antes de agir, olha que interessante, e se considera semelhante ao outro, está sendo, nesse momento, está despertando. Eu vou agir isso, mas essa atitude minha, eu quero aquele cargo lá, mas tem uma pessoa na empresa que fez tudo que merece, eu faço algo negativo, uma fofoca, uma puxada de tapete e consigo. O dia que eu pensar, antes de fazer isso, poxa, e se eu tivesse no lugar desta pessoa, e alguém me puxasse o tapete, eu iria gostar? Essa simples pergunta, simples, já vai nos dar um baque. Não, eu não iria gostar. Nesse exato momento, estamos sendo despertados. Mas nem sempre damos devido valor a isso. Então, precisa, tal qual uma plantinha, precisa ser regada e adubada para crescer forte, para dar frutos e flores. Precisa desse trabalho constante. Então, aí que a gente pensa que nosso espírito está amadurecendo, moralmente falando. Nesse momento que eu estou preocupado, que eu não vivo sozinho mais, que há uma interdependência entre todos nós aqui na Terra. Ninguém evolui sozinho, sempre iremos precisar de alguém conosco. Sempre iremos receber e sempre iremos doar. Nós estamos, então, chegando naquela máxima que Jesus dizia, não desejar ao outro, ao nosso próximo, aquilo que não desejaria para mim. Aí que mora. Então, nesse momento, nós estamos enxergando o nosso próximo como nosso irmão. Estamos exercendo o amor crístico, o amor incondicional de todos sendo como irmãos que somos filhos do mesmo Pai. Então, aí a importância do desenvolvimento do senso moral que a doutrina nos traz. E aonde que está a parte moral na doutrina espírita? Em duas obras. O Céu e o Inferno, que mostra os espíritos dizendo que eles eram na Terra, trazendo informações de como eles estão do lado de lá. Olha que interessante.
as ações que eles fizeram aqui e o reflexo no mundo de lá. Que posição estão? Kardec traz para nós. Interessantíssima. Então, essa aí é a parte da moral, o céu e o inferno, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz realmente a parte moral do Novo Testamento, que vai, como dizemos há pouco, o nosso trabalho de combate ao orgulho e ao egoísmo. Então, esse é o nosso trabalho. E vem a pergunta, então o Espiritismo é uma religião como as outras? Podemos dizer que não. Não pode ser institucionalizada como uma religião convencional. Por quê? Porque faltam-lhe os implementos característicos, tais como ritos, hierarquia, dogmas, sacerdote. Não temos. Não existe na doutrina espírita essa hierarquia, nada. Então, não é uma religião formal, podemos dizer. Podemos dizer que o templo da doutrina é interno, é dentro de nós. Nós, pelo ensino racional, pela lógica, pela razão, pelo bom senso, nós vamos, através do conhecimento, nos modificando e vivenciando no seu dia a dia. As casas espíritas são simplesmente locais de pronto-socorro, de estudo, mas como eu estou falando aqui, não sou superior a ninguém, não temos nada, uma ritualística, nada. Então, podemos dizer que nada mais, nada menos que a definição de Espiritismo como sendo uma doutrina científica do qual emanam consequências morais e religiosas a respeito do espírito humano que objetiva o seu progresso. Então, é uma religião de cunho interno, podemos dizer, mas não é uma religião formal. E os seus ensinamentos servem de base para todas as outras religiões. O dia que o catolicismo compreender que a reencarnação é um fato, maravilha. Continua com as suas missas, tranquila, aceitando a reencarnação. Serve para lá. Outras, os evangélicos, um fato. Pronto. Que é a base de tudo da justiça divina, chama-se reencarnação. E vai mostrando essa capacidade de ir. Então, podemos dizer que a religião não é uma religião espírita, não é convencional, mas uma religião de cunho interno, onde a mudança dos indivíduos é fundamental para a nossa evolução e atingirmos a Deus. Então, podemos dizer que a maior característica, ou a principal característica moral da doutrina espírita é levar aos seus adeptos, primeiro, esclarecimento pela aquisição de estudo, conhecer. Aí você vai lembrar lá do livro o Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Precisamos de instrução, conhecimento. E segundo, prática do bem. O que é a prática do bem? Já disse lá atrás, é não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Pautando a nossa vida nisso aí, tranquilamente estamos evoluindo. Assim, chegamos então ao conceito do Kardec, entendendo agora, compreendendo pelo aspecto moral da doutrina, o que Kardec quis dizer com a definição de espírita, que nós somos aprendizes do Evangelho. E reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, que são inerentes de nós, em espíritos em evolução, numa fase ainda de espíritos imperfeitos que somos, mas a caminho da evolução. Então, o conhecimento é fundamental para que nós possamos compreender a necessidade de evoluirmos. Então, essa compreensão é individual, intransferível. E lembrando mais uma vez, não temos necessidade de esperar a dor bater a nossa porta para que nós possamos nos modificarmos. Pelo conhecimento, pela compreensão, nós vamos assumir isso antes e levar à frente essa nossa labuta, que não sabemos o dia da partida. Ela é inexorável, vamos partir da carne. Todos nós, uns antes, outros mais à frente, mas vamos partir.
O importante não é o dia e a data da partida. O importante é estarmos preparados para quando o desencarne chegar, nós, no mínimo, saibamos, temos condições de saber, sem medo, sem tranquilidade, como dizia Paulo, eu combati o bom combate. E é esse que deve ser a nossa vida hoje. Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, de ânimo, mensagem de otimismo, mensagem para você que está triste, desiludido, com essas doenças, e está perdidinho, está achando que a vida não tem razão. Tem muita razão. Não desanime, vá em frente. Ajuda-te que o céu te ajudará, já disse o Cristo. Então, o que é isso? Vamos nos ajudar, vamos olhar para dentro de nós, vamos agradecer a tudo e a todos, a Deus principalmente, pela nossa existência, pela nossa vida. E assim nós iremos conseguir superar todas as escabrosidades do carreiro. É assim que diz a prece. E assim, gente, chegando ao final, quero que todos agora fiquem à vontade, relaxem. Onde você está em casa, solte os ombros, cerre seus olhos naturalmente, solte o maxilar, respirem tranquilamente, sintam a energia divina adentrando pela cabeça de todos aqueles que estão assistindo, que estão aqui nesse instante, sentindo essa energia boa da espiritualidade maior, tirando todas as nossas negatividades, fluidificando a água que nós iremos tomar, tanto aqui como em casa, para que nós possamos ir para as nossas residências, tranquilos, serenos, que nós tenhamos uma semana tranquila também, que possamos realmente olhar o nosso próximo com olhos mais amenos, mais tranquilos, para que, sobretudo, nós possamos exercer a nossa gratidão a Deus e a tudo que nos cerca pela nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.